Olá, seja bem-vindo ao podcast O Sucesso Está na Mente. Estamos de volta mais uma vez com o especialista de gestão empresarial. E hoje as 5 maiores dores que todo empresário passa. A gente está entrando aí na Semana do Empresário, onde a gente vai trazer um leque de especialistas para trazer soluções, para trazer processos eficientes dentro de uma empresa, para você que é empresário, empreendedor, tem um negócio e nos acompanha. Então, estou aqui com Luiz Fernando. É isso aí, uma honra poder estar aqui para que nós possamos falar sobre essas 5 dores, 5 áreas que os empresários muitas vezes têm que lidar e muitos, por não saberem lidar, veem seus negócios muitas vezes afundando, muitas vezes perdendo clientes, perdendo finanças, por não saber dessas 5 dores, dessas 5 áreas que normalmente trazem muita dor de cabeça. Então nós temos algumas boas soluções, algumas respostas interessantes e algumas reflexões que podem te ajudar a ir muito além. Então fica ligado até o final desse episódio. Eu gravei uma aula onde eu falo de 9 formas diferentes para você fazer mais dinheiro no seu negócio. E eu comecei essa aula dizendo o seguinte: olha, se você é empresário, se você é empreendedor, dono de negócio, você tem que entender que existem pessoas que dependem do seu sucesso, do seu resultado. E para isso, a primeira coisa e a mais importante que você precisa ter é comprometimento, responsabilidade com o seu aprendizado. Porque veja, se você não tem responsabilidade com o seu aprendizado, com a sua educação, com o seu treinamento, com o seu aperfeiçoamento, você não está tendo responsabilidade com as pessoas que dependem do seu negócio, com as pessoas que estão de alguma maneira ligadas, interligadas ao teu negócio, ao teu produto ou serviço. Então, presta atenção, porque a gente vai trazer solução prática. Isso pode mudar o teu jogo nos negócios, isso pode mudar os teus números, isso pode te tirar de uma receita desfavorável para uma receita lucrativa. Então fica atento. Então eu vou começar fazendo aqui as perguntas para o Fernando, que eu separei aqui. Eu sei que ele entende muito de gestão empresarial. Inclusive, o Fernando topou fazer um treinamento comigo para você que está nos acompanhando aqui. Se chama RPM, acelere seus resultados. Mas acelerar como? Com resultado, sabendo o que é um resultado de maneira específica, mensurável, atingível, relevante e temporal. Metas SMART. Você saber o que é um resultado, você tem que ter um dado, uma clareza, uma especificidade. E aí a gente tem os processos que toda empresa tem. Resultado, processo. Processo é o como. Como especificamente vai ser feito isso? E aí, RPM, M de métrica. Métrica quer dizer indicadores, quer dizer como que eu mensuro isso, qual é o meu dado de realidade para que eu tome essa decisão, para que eu deixe de fazer isso. Então no RPM vai ser literalmente uma enxurrada de conteúdo para você ter as melhores soluções para o teu negócio. Fernando, separei aqui uma pergunta para você, rapaz. Na verdade, separei um monte, né? Os empresários chegam para mim o tempo todo me perguntando essas coisas. Eu falei, cara, eu vou perguntar para quem sabe. Então, chamei o Fernando aqui para nos ajudar. A primeira pergunta que acontece muito, que eu escuto muito dos empresários, até mesmo dos empresários que eu mentoro, eu não consigo contratar uma equipe qualificada. E aí, Fernando, como é que lida com esse negócio? Essa é uma pergunta bastante frequente, independente do porte da empresa. Independente se ela é pequena, se ela é média, se ela é grande. O que tem valor dentro de uma empresa hoje? Nós estamos na era em que quase tudo é commodities. Então, o que tem valor dentro de uma empresa são pessoas. Quando nós falamos sobre não consigo contratar uma equipe qualificada, é muito importante nós considerarmos quais são os valores da empresa. É praticamente impossível que uma pessoa que venha a ser contratada, cujos valores não estejam alinhados com os valores da empresa, essa pessoa ela tenha um tempo de permanência satisfatório. Isso quer dizer o seguinte: no processo de recrutamento e seleção, tão importante quanto saber qual é o cargo, o salário, a atividade, como que essa pessoa vai trabalhar, como que essa pessoa vai ser mensurada ao longo do tempo e o que ela ganhará por isso,
é verificar se aquilo que hoje é valor para uma empresa, se também é um valor para a pessoa. Por exemplo, imagina que você tem uma empresa hoje que vende veículos, e veículos de alta performance que trabalham com grande velocidade. E imagina que o dono que fundou essa empresa seja uma pessoa que para ela velocidade seja um valor. E ela contrata uma pessoa que muitas vezes possui no seu temperamento, no seu comportamento, nas suas atitudes do dia a dia, um olhar de fazer tudo de forma com exatidão, com excelência, mas no tempo dela. Então você vai ter a empresa querendo algo num ritmo e a pessoa querendo algo no outro ritmo. Se esses valores eles não são congruentes, o tempo de permanência dessa pessoa na empresa ele pode ser comprometido. Então, como é que eu faço para poder lidar com isso? Quando nós estamos falando sobre equipe qualificada, a equipe, para ela ser qualificada, ela dependerá e muito do olhar que a empresa dá para a palavra qualificação. Um líder que não treina a sua equipe está afadado a não gerar sucessores. E o que é liderança se não um processo de sucessão? Se não você ter pessoas que poderão um dia ocupar aquele cargo, aquele papel, aquela atividade que você faz, a ponto de que te libere para que você venha assumir desafios maiores. Então, quando a gente fala de equipe qualificada, nós estamos falando de valores alinhados, nós estamos falando de ter uma liderança que se posiciona favoravelmente a capacitar a sua equipe. O líder que não capacita a sua equipe está limitando a entrega da sua equipe. E quando você unifica capacitação com valores, você começa a criar algo que será o legado daquele modelo de negócio. Quando esses três pilares eles se convergem, que são o alinhamento de valores, o alinhamento de capacitação e o entendimento de que todos eles fazem parte de um projeto muito maior, alinhado com um propósito que deixará e formará legado, ali você começa um processo de qualificação de equipe. Agora, é muito importante que isso tudo seja combinado antes de simplesmente divulgar uma vaga. É muito importante que a empresa saiba verdadeiramente o que ela está oferecendo para os seus colaboradores. Hoje no Brasil e no mundo existem formas de mensurar se um profissional está feliz ou não numa empresa, por mais que ele inclusive seja qualificado, como por exemplo o selo da Great Place to Work. Por que uma empresa consegue alcançar aquele título? Ela consegue alcançar aquele título porque ela coloca pessoas em primeiro lugar. Sejam as pessoas que hoje são colaboradoras, sejam as pessoas que um dia vão comprar dela. Empresas que entenderam isso estão à frente e conseguem ter pessoas de ótima qualificação. É a tal de missão e valores, né, da empresa, né? E esses empresários, Fernando, que estão começando, eles ainda não estão familiarizados com esses termos de missão, valores, cultura. Para eles é uma coisa bem distante, para eles não entendem muito, não faz parte do vocabulário do cotidiano, daquele empreendedor que está lá suando a camisa, que está lá fazendo a coisa acontecer. Tem alguns colaboradores, então a coisa ainda está acontecendo um pouco desorganizada. Para esse cara, e ele conseguir fazer uma contratação assertiva, sem ter que mergulhar nesse universo de compreender o negócio dele mais profundamente. Você teria uma dica para dar para esse cara? Sim. Eu costumo dizer uma frase que é do Mark Twain, que é um escritor americano, que ele diz assim: os 2 dias mais importantes da sua vida são o dia que você nasce e depois o dia que você descobre por que você nasceu. Se o empresário não sabe explicar por que a empresa existe, ele não vai conseguir contratar pessoas que verdadeiramente vão ficar com ele. Então, se hoje, você que é empresário que está nos ouvindo, estiver com o coração aberto para ouvir o que eu vou te dizer agora, invista um tempo em se aproximar de todos os seus colaboradores e dizer por que sua empresa existe e por que ela deve continuar existindo. As pessoas não se conectarão com o produto que você vende, elas não se conectarão com a qualidade da forma de atendimento que você dá, mas elas jamais se esquecerão da razão que fez você lutar pelo que você luta. Então, se você puder hoje tirar 5 minutos para olhar nos olhos dos seus colaboradores e dizer para eles por que você acordou cedo tanto na sua vida, por que você dormiu mais tarde, por que você fez o que você fez para chegar onde você chegou, isso vai gerar algo muito poderoso nas pessoas, que se chama inspiração. Essas pessoas serão tocadas pela sua história, e se elas forem tocadas pela sua história, elas também se permitirão ser transformadas por ela. Então, se você ainda não tem todo um planejamento estratégico, comece pelo porquê. Para quem tem uma razão, ele encontra qualquer como de fazer qualquer coisa que vier a fazer.
Show de bola. Fernando, eu trouxe um monte de problema aqui para você. Uma outra demanda que chega muito até mim é treinamento de equipe. Você qualifica a equipe, você vai lá, treina o cara, você ensina, você fala quais as nuances do teu mercado, do teu nicho, do teu operacional, e aí esse cara vai embora. Vai embora. Ele aprende, ele suga ali o sumo, né? E depois vai embora. Então eu tinha um mentorado, ele falava, cara, a gente treina esses caras e ensina tudo, passa um tempo, investe, e aí o cara vai embora. E aí ele chega pro nosso cliente e até oferece o serviço mais barato. O que fazer nesses casos, Fernando? Essa pergunta, ela pode ser respondida de várias formas, e há uma delas que talvez nós não possamos abrir mão, que é o entendimento geracional que nós estamos lidando. Nós não estamos falando da geração Baby Boomers, que é aquela geração que viveu no pós-guerra mundial. Nós não estamos falando da geração que viveu nos anos 60 e 70, que era apaixonada pelo crachá, que tinha uma família e que queria fazer uma carreira. Nós não estamos falando da geração Y, que eram pessoas que queriam ter um pouco mais de criatividade, mas que também eram focadas, dedicadas e queriam contribuir com o negócio. Nós estamos falando da geração Millennials. Nós estamos falando de uma geração em que não é só dinheiro que move. Não é só estar numa empresa renomada que vai fazer com que ela se sinta engajada. Se aquilo que é importante para aquela pessoa não está alinhada com aquela empresa, muito provavelmente aquele colaborador ele não vai ficar, por mais que ele tenha uma dívida de gratidão contigo por ter aprendido tudo. Então, entender que nós estamos lidando com um conflito geracional é muito importante. Por exemplo, hoje eu tenho 38 anos. Aos 38 anos, eu tenho necessidades e formas de perceber a vida que o meu filho de 22, que está entrando no mercado de trabalho, não tem. Então, ciclos de amizade, ambientes de trabalho, formas de estruturação dos locais, formas de se prestar o serviço, formas de serem medidos, formas de serem remunerados, têm relevâncias diferentes. Em outras palavras, nós precisamos começar a entender um pouco mais como que essa geração que fica tão pouco tempo pensa, para entender o que é valor para ela. Agora, vamos caminhar para uma linha mais prática. Você tem ali, nós estamos exatamente no momento em que está tendo uma bolha, e literalmente uma bolha de contratação na área da tecnologia. Várias cidades do país hoje estão contratando profissionais de TI, e várias cidades do país hoje estão contratando profissionais que trabalham com data science, que nada mais é do que trabalhar com informação, com qualificação de dados, com BI, com Business Intelligence. Então existe uma bolha no Brasil hoje que pega um profissional que às vezes estava numa empresa ganhando 1.000, 2.000, 300, 3.000 reais e leva para outra empresa para ganhar 6, 7 mil. Se você quiser competir com preço, você empresário, é muito importante entender que se você contrata um profissional por preço, você vai perder um profissional por preço. Sim. E o profissional que entra por preço, ele também sai por preço. Em outras palavras, é algo muito volúvel, é algo que não deixa uma experiência de sucesso para o colaborador. Se há algo que nós empresários podemos aprender e replicar isso para toda a nossa estrutura, é que o nosso colaborador é muito importante que ele viva uma experiência de sucesso dentro da empresa. Sim. É muito importante que ele tenha experiências de sucesso não só na sua área, participar de projetos multidisciplinares, ser envolvido com uma pessoa importante dentro do contexto, ter um salário compatível com aquilo que ele se formou, com aquilo que ele presta serviço. Que hoje no Brasil a gente observa que, às vezes eu conheço engenheiros formados cuja base salarial é X e ele ganha menos 3X. E o empresário quer que aquele profissional fique porque foi o primeiro emprego. Só que está desconsiderando o preço que aquela pessoa já pagou nos seus tempos universitários. Então, isso precisa ser muito mais amadurecido no meio empresarial hoje, quando nós conversamos com empreendedores. E também, Fernando, eu identifico, assim, claro, eu não tenho a experiência que o Fernando tem com empresas, né? Mas uma experiência mais, posso dizer, experimental, de fato, com negócios e com empresários, me mostra também que o modelo de negócio do empresário, muitas das vezes, não apoia, como você está falando, a presença daquele colaborador. Por exemplo, vamos imaginar que você tenha um colaborador excepcional. E esse cara ele consegue gerar resultados tremendos para o teu negócio, seja na parte de gestão, na parte de vendas. E o que você poderia fazer? Você poderia usar essas habilidades, esses recursos e disseminar na sua empresa. E você criar uma cultura de excelência no teu negócio. Cultura, conjunto de hábitos, né?
Se você não está familiarizado com esse texto. E aí, o que acontece? O que o empresário faz? Ele quer reter aquele cara, ele quer reprimir aquele talento, ele quer só para ele não quer ensinar, ele não quer remunerar, como você falou, honrar e reconhecer a habilidade e o diferencial daquele profissional, e o profissional se vê num dilema, né? Qual é o dilema? Ele está gerando valor naquele negócio, mas ele já não está recebendo na mesma medida que ele está gerando. Isso causa um conflito interno nele, que ele diz assim, eu vou embora. Eu sou muito grato, mas é a lei do dar e receber. Eu gero e eu recebo. Se eu gero e eu não recebo, eu vou embora. É natural. Então, o modelo de negócio, muitas vezes, não apoia que esse colaborador cresça e talvez se torne um sócio, talvez se torne um parceiro, Sim. talvez se torne uma outra empresa dentro da empresa, que eu acho que é uma coisa que está muito ligada à globalização. Demais. Hoje, uma pergunta para se fazer para o empresário. Você contrataria alguém, um funcionário que é empreendedor? Você contrataria um funcionário que tem potencial de um dia abrir um negócio e ser grandioso o negócio dele? E nós estamos lidando com empresários que querem contratar funcionários para serem colaboradores e funcionários uma vida inteira. E talvez nesta geração, com o acesso ao conhecimento que nós temos, o acesso à informação, cada vez mais nós estamos falando de uma geração de parcerias. Nós não estamos mais falando de uma geração que está presa na CLT. Nós estamos falando de uma geração que está querendo romper a CLT, que está querendo romper o modelo tradicional. E romper por quê? Porque esse modelo tradicional, ao mesmo tempo que ele manteve uma sociedade por anos, ele também aprisionou muitos sonhos. Pode ser que para algumas pessoas a CLT tenha sustentado a família, mas quantos deixaram de sonhar por conta das limitações dela? Perfeito, meu amigo. Muito bem colocado, como sempre, mas a gente tem mais perguntas aqui. A gente tem mais perguntas aí. Vá afiando o instrumento aí. Essa eu recebi recentemente, semana passada. Não sei gerenciar nem treinar equipe de vendas. O que eu faço, Lucas? No mínimo, você tem 2 caminhos. Contrate alguém que sabe ou aprenda a fazer. O que eu quero dizer com isso? Você não tem opção de não fazer. Essa é uma pergunta cuja resposta ela já está implícita. Quando você diz eu não sei gerenciar, não sei fazer, e também não tenho alguém que vá fazer ou algo do tipo, você está dizendo o seguinte, eu não estou me importando com as pessoas no nível que eu deveria me importar. E qual o preço que você paga? Não importa qual é o seu negócio. É muito importante você aprender a trabalhar com o que nós chamamos de plan do review. Planeja, executa e revisa. Planeja, executa e revisa. Planeja, executa e revisa. E olhar para o seu produto e pensar assim, como é que eu posso fazer com que o meu produto de hoje seja melhor que o de ontem? Ou seja, como é que eu me torno melhor perante a minha própria capacidade de entrega? Por que isso é importante? Quando eu estou preocupado com a melhoria contínua do meu produto, do meu serviço, das pessoas que estão à minha volta, todos crescem. É como se fosse um bolo que ele aumenta o raio e permite que outras pessoas possam ser bem-sucedidas. E eu treinei talvez uma equipe de uma forma tão positiva que pessoas que às vezes ganhavam 1.000, 2.000 reais, mas me ajudaram a ganhar 20, 30 mil no meu negócio, eu não quero mais deixar isso, eu não quero que esse cara saia. Eu prefiro pagar o dobro para ele, porque se ele ganhando isso me fez crescer, se eu dou mais capacitação, se eu dou mais condições de trabalho para ele, se eu dou mais ferramentas, mais metodologias, mais processos para ele, se ele me ajudou a crescer, eu quero que esse cara cresça comigo, eu transformo ele num sócio. Eu chamo ele para a mesa de cima, eu coloco ele na mesa dos nobres, eu tiro ele da mesa daqueles que fazem o trabalho operacional. Total. E eu tenho um caso de empresário desse modelo, né? Ele tinha um modelo de negócio de internet. Ele foi meu aluno e a gente também foi colega de turma, e no modelo de negócio dele, quando ele construiu essa prestação de serviço de internet, tinha vários setores distintos, né? Só que, em especial nesse setor de vendas, esse cara que trabalhava com excelência para esse empresário, vendendo muito e sempre trazendo ideias e inovações que acabavam se convertendo em vendas. O que foi que aconteceu? Esse cara especializou um modelo de venda para um público específico, e ele ficou tão bom naquilo que ele abriu uma empresa, e essa empresa ficou dentro da empresa, que foi o caso que a gente está falando agora, desse nosso colega. E aí ele aumentou de 10 vezes o tamanho dele. Agora ele presta serviço para o Estado, ele presta serviço para grandes empresas. Por quê?
Ele entendeu que se você tem um profissional qualificado e ele está crescendo, eu não tenho que barrar esse crescimento. Eu tenho que abrir esse crescimento e interligar com o meu negócio. Porque dessa forma, como você falou, a gente cria um ecossistema onde todos crescem. E dessa maneira, os negócios vão sendo cada vez mais lucrativos. Sim, e isso que você está falando é muito importante e talvez isso possa nos gerar uma pergunta. Imagina que você tenha criado a Coca-Cola e eu sou a pessoa que estou te ajudando a expandir a Coca-Cola. Estou dizendo Coca-Cola no sentido de um produto grandioso, altamente conhecido. Você compartilharia a fórmula da Coca-Cola comigo? Por que eu faço essa pergunta? Porque muitos empresários têm receio de chamar alguém para o nível mais alto da conversa, de sentar numa mesa dos nobres, conversar com pessoas que vão ter ideias mais expandidas. Eles têm medo de que o outro roube a ideia. E a grande questão não é se vai ou não vai roubar a ideia. A grande questão é, desde o início da nossa parceria, nós somos pessoas que comungamos dos mesmos valores, dos mesmos princípios. A nossa relação começou ontem ou é uma relação que está sendo construída há 5, 10 anos e agora está na hora de você me ceder um nível mais profundo de acessos? E essa é uma discussão que poucos empresários fazem. Total, me fez refletir aqui realmente sua pergunta. Eu pensei o seguinte, e eu não sei o quanto de assertividade que tem esse pensamento, que a questão da ideia não é tão importante como o posicionamento, o treinamento, o brand, a distribuição do produto, no caso, né, da Coca-Cola, porque às vezes eu acho que o empreendedor, o empresário, ele se prende nessa questão da minha ideia, aquela ideia sensacional que vai mudar o jogo. A minha experiência com o negócio é diferente. Não é a ideia, mas sim o quanto que você vai ter suar a camisa para treinar, operacionalizar aquilo, criar estratégias, distribuir. Execução. Porque você acha às vezes que uma ideia vai mudar o teu jogo. Não é uma ideia, é uma estratégia, uma estrutura, é execução, é teste. Conheço muitos empresários que têm medo que sua ideia seja roubada. Agora, nós nos esquecemos que quando eu falo, eu também estou utilizando das minhas crenças. Eu estou utilizando de uma história de vida que me trouxe a ser quem eu sou. E a forma como eu percebo o mundo é baseado nesse óculos virtual que eu estou chamando aqui de crenças. Então, quando eu tenho uma ideia, por mais que eu tente exprimir a minha ideia em palavras, palavras nada mais são do que uma forma tacanha de tentar dizer o que eu estou pensando. Às vezes a ideia que eu estou te contando não é a que você está entendendo. Qual é a diferença? Na hora que você pega essa ideia e operacionaliza e coloca na prática, ela vai com seu tempero. Pode ser que ela tenha o mesmo nome, mas ela vai carregar um pouco de você com aquilo. Então, talvez o maior medo não seja de compartilhar uma ideia. O maior medo seja o de que, será que essa ideia na sua mão, ela frutifica? Será que, coisas que já aconteceram comigo, Lucas, funcionários que quando eu era gestor de grandes equipes, às vezes comigo não davam resultado. E eu já tinha dado feedback, já tinha treinado a pessoa, já tinha chamado aquela pessoa para poder participar de um treinamento mais profundo e ela continuava não dando resultado. Quando eu recebi um feedback do tipo, Luiz, será que o seu modelo de gestão é adequado para aquela pessoa? E eu fiquei pensando, talvez não seja. E se eu passar essa pessoa para o meu colega do lado? Será que na pessoa que está ao meu lado, alinhada com o mesmo propósito, ela me leva para o mesmo resultado? E quantas vezes eu vi pessoas que na minha mão não deram resultado, mas na mão da pessoa do meu lado deu resultado? Por quê? Porque às vezes era uma questão de identificação, de forma, de crenças, de valores, de relacionamento. E isso tem muito a ver com você saber o que dá fruto na sua mão e o que não dá fruto. O empresário é importante ele saber uma coisa. Se você tem talento, isso não é simplesmente algo bom para você. Isso quer dizer que você tem que fazer algo por outro alguém. E pode ser que tenha outro alguém que faça muito melhor do que você. Sem dúvida, né? Eu lembro do Michael Jordan e ele tem uma frase, não me recordo exatamente como é agora, mas basicamente ele fala o seguinte: vocês, isso ele falou numa entrevista, né? Vocês falam muito dos meus acertos, falam muito das cestas, dos meus sucessos, mas eu gostaria de falar dos meus fracassos. Quantas vezes eu treinei, quantas vezes eu falhei, quantas vezes eu não dei certo e eu persisti.
Vocês querem atribuir a mim um superpoder, como se eu fosse ou tivesse um superpoder que os outros não têm. Mas o meu superpoder foi não desistir. O meu superpoder foi o meu pai me ensinar a perseverança quando eu era criança. O meu superpoder foi ficar lá depois de falhar, treinando de novo, de novo e de novo, até eu conseguir chegar no nível de perfeição que eu gostaria. Então, às vezes, a gente, né, nos negócios, podemos também cometer esse pecado, né? Você fica achando que é um superpoder, você vê alguém que está numa posição mais elevada e você diz, nossa, essa pessoa, ela é incrível, ela é habilidosa, ela é inteligente, quando, na verdade, você não entende o contexto. Quantos anos, quantos testes, quantos erros, quantos fracassos, você não consegue enxergar essas coisas. Então, acho que é quase que impossível a gente falar de modelo de negócio, de empresário, de estruturação de negócio, sem falar de modelo mental. Se você não tiver um modelo mental, se você não tiver uma gestão das emoções, se você não tiver uma capacidade de transformar situações desagradáveis em aprendizados, em mudanças de paradigmas, em testes, em novas maneiras de operar, você nunca vai dar certo. Porque as coisas vão dar errado e é mais fácil ela dar errado do que certo. Então, se você não consegue modificar isso na sua cabeça, pegar aquela situação e transformar em uma situação diferente, você não vai ter resultado nesse jogo. Fernando, tem mais pergunta. Se tiver pergunta para mim também pode mandar. Estou à disposição também. Outra pergunta. Eu não tenho controle dos clientes que vêm até mim. Essa pergunta eu recebi de uma cliente que eu falei, você pode estruturar o seu negócio para você aumentar a sua receita, aumentar o seu faturamento, qual é a sua capacidade máxima de entrega? E ela falou assim, não, todos os clientes que eu recebo são por indicação. Eu falei, como assim? Não, os clientes indicam o meu serviço, vêm até mim, e é isso. Eu falei, e você tem um controle, você tem uma lista de clientes? Ela falou, não, o meu problema é esse, eu não tenho controle dos clientes que vêm até mim. Interessante, porque todo problema carrega consigo uma oportunidade. Quando nós ouvimos que o empresário diz que os clientes vêm até ela já conseguiu fazer algo que talvez seja o sonho de todo cliente, que é gerar a venda passiva. Isso. E essa venda passiva, como que ela vem? Ela não teria como vir se ela não fosse excelente no que ela faz. Eu costumo dizer que, como é que você tira um produto do mercado? Pega um produto ruim, faça uma excelente propaganda. Todos publicaram aquela informação e rapidamente ele sai do mercado. Agora, um produto bom, ele se vende. Qual é a grande discussão? Ele se vende e é escalável? Ele se vende e você consegue potencializar? E para responder a essas perguntas, é impossível você controlar algo que você... É impossível você gerenciar algo que você não controla. Então, quando nós recebemos o cliente, ainda que de forma passiva, mas nós não temos meios de controle, nós estamos dizendo que nós não estamos gerenciando, nós estamos vivendo por espasmo, nós estamos vivendo ao acaso, nós estamos vivendo quase que por sorte. Temos a oportunidade de sermos indicados, mas não vamos sobreviver naquele negócio. E eu costumo dizer que todo negócio é bom. Quando é que o negócio é ruim? Quando você pega a sua vida pessoal, associa ao seu negócio, e um negócio que você mal abriu precisa pagar a sua vida pessoal. Ou seja, você não deixou o negócio que é uma criança crescer, se tornar um adolescente, chegar na fase adulta, e ele ainda tem que ter a responsabilidade quando ele ainda é um bebê. Então, no caso dessa pessoa que diz assim, eu não sei quais são os clientes, eu não sei como é que eu estou recebendo, eu não sei qual é a minha capacidade, é muito importante que nós elogiemos essa pessoa e digamos para ela assim, que bom que você não sabe. Por quê? Porque agora nós podemos fazer uma série de perguntas, porque você está numa fase de que você não sabe que não sabe, e você está numa fase em que você é humilde para que nós possamos juntos construir as perguntas corretas. Uma pergunta ótima, já que você não sabe o como, é quem poderia te ajudar? E esse quem, o mercado tem muitas expressões, desde sistemas, desde ferramentas, desde processos, desde métodos,
Isso pensando na questão da metrificação, até pessoas, mentores, coaches, profissionais, empreendedores, pessoas que já passaram por isso. Ou seja, se você está na fase do não sei, que nós poderíamos chamar tecnicamente de inconsciente e incompetente, você não sabe como que aquilo acontece, se você não sabe como fazer, talvez a sua melhor pergunta agora seja: quem poderia me ajudar? Parece uma pergunta do Chapolin Colorado, mas se você não sabe o como, pergunte quem. E esse quem vai te ajudar a chegar até lá. Quem poderá nos salvar? E nós temos algumas ferramentas ótimas para compartilhar com ela. Fernando, me diz uma coisa. Essas ferramentas que você está citando aí, vai estar no nosso treinamento do RPM? Só para o pessoal saber. Sim, é muito importante que esteja. Nós entendemos isso, e você, como um especialista de vendas e de marketing, conhece isso muito melhor do que eu, que é o funil de vendas. E qual é o conceito do funil de vendas? É você verdadeiramente saber quem são as pessoas que entram na sua loja. Então, se você imaginar, comparar seu negócio, independente de qual seja o seu negócio, independente se ele é uma oficina, independente se ele é online, independente se ele é treinamento, todo cliente que olha para você é um potencial cliente. Então, quem não é visto não é lembrado. Se você está sendo visto e você sabe por quem você é visto, você já tem um rol de possibilidades. Então, existem muitas ferramentas que te ajudam a entender quem está olhando para você, entender como você pode qualificar esse quem, entender se esse quem é para você, que às vezes é só um curioso. Isso você sabe melhor do que eu. Você podia dar alguns exemplos. Então, assim, eu acho que nesse caso, especificamente, dessa cliente, não tem um controle do cliente que vem até ele, você abriu um outro problema, né, que é a qualificação do cliente. Eu acho interessante porque o processo de vendas, ele é um coração de uma empresa. Por quê? Porque se não vender, não tem dinheiro. Se não tem dinheiro, não tem gestão. Se não tem gestão, não tem empresa. Porque como é que você vai gerenciar uma coisa que não dá dinheiro? Dá para fazer isso, Fernando? Existem duas máximas que o Brasil e o mundo caminharam com ela durante muitos anos, que era assim: o cliente tem sempre razão. E se você esquecer essa regra, volte na regra número 1, que é o cliente tem sempre razão. Durante muitos anos a gente discutiu sobre isso. Eu não concordo. Hoje, muitos começam a discutir, o cliente, será que realmente ele tem sempre razão? E aí outros ainda fazem a seguinte pergunta: bom, se existe essa possibilidade do cliente nem sempre ter razão, quem é que manda na empresa? Há quem diga que é o chefe, há quem diga que é o CEO, há quem diga que é o empresário, mas existe uma corrente muito forte agora que diz que é o caixa. Porque o caixa está associado ao gerenciamento da cadeia de negócios. Quem manda no caixa? E o caixa manda na empresa. Sim. Só que o caixa, muitas vezes, é o resultado da gestão da empresa. Sim, sem dúvidas. Então, assim, voltando para esse loop, né? Para essa questão. Então, o processo de vendas, ele é fundamental em um negócio. E o processo de vendas, o Fernando já falou muito bem. Você tem que ter a sua captação, você tem que saber o seu quem é o seu cliente, quem é o seu público ideal, para quem o seu produto serve. E aí, depois que você souber, você vai procurar os meios. Então, não necessariamente no digital, como o Fernando falou, não importa se é digital, se é físico, você tem que saber para quem é. Por exemplo, se você tem um negócio de serviço de massagem, tem um amigo que faz massagem, eu dei uma aula, volto a falar para você 9 maneiras de fazer mais dinheiro no seu negócio. Assista essa aula, vai estar em algum link aqui desse vídeo. E aí eu citei esse meu amigo, que ele presta esse serviço, né, de massagem, e eu disse assim: olha, se você quer aumentar a sua carteira de clientes, você pega os seus clientes que você já tem, documenta, coloca, faz um relatório com o nome, com o contato desses clientes, se é que você já não tem, e você faz uma nova oferta. Você vai testando, oferecendo o seu serviço para você entender o seu ciclo de vendas. Qual é o timing de uma venda até a outra? Você vai receber alguns nãos, mas você vai entender o processo, como ele funciona. E aí você vai poder automatizar esse processo para você fazer uma nova oferta no time certo, onde o cliente vai querer propor, vai querer converter, né, vai querer aceitar aquela sua oferta. E aí, aceitando essa sua oferta, você faz uma nova venda e você tem a recorrência. Você tem o mesmo cliente comprando de você várias vezes, o que é muito poderoso, porque vai dar previsibilidade financeira. Então, essa é uma forma de você ter
ter o controle da venda. Você vai, sempre que você tiver oportunidade, você pode criar as oportunidades, isso que é legal, para você ter a lead, ter o contato do cliente. Você tem uma loja física, cria algum mecanismo de brinde, algum tipo de bônus para você cadastrar aquele cliente e ter o contato dele, ter o WhatsApp, ter o e-mail, porque assim é uma forma que você vai poder comunicar com esse cliente. Se você vende serviço, aí é obrigação você ter o contato. Um exemplo simples disso que eu vivi recentemente foi quando eu fui comprar um simples chocolate na Cacau Show. O bombom ele tinha um preço X, mas se eu deixasse meu telefone e e-mail, eu ganhava 20% de desconto. Pronto. Uma reciprocidade tão simples. E isso para Cacau Show, esse investimento de 20%, a gente não sabe qual é a margem da Cacau Show, mas agora ela tem um contato de um cliente qualificado. E esse contato de cliente qualificado, ela pode, além de entender o ciclo de vendas, fazer uma nova oferta. E alguém que comprou uma vez está mais suscetível a comprar novamente do que uma pessoa que nunca comprou. É a mudança do lead para o buyer. Sim. E por que isso é importante? Certa feita, conversando com uma jovem, ela falou comigo que ela trabalhava com bijuteria. E as bijuterias dela variavam entre 25 e 50 reais. Só que ela estava gerando estoque e não estava saindo. E eu perguntei para ela assim, qual é a bijuteria mais barata que você tem? Ela pegou e falou que eram bijuterias entre 5 e 15, mas que a média dela era entre 25 e 50. Eu falei, pega essas bijuterias de 5 reais, oferece numa dessas ferramentas de marketplace por R$1. Deixa seu cliente comprar e em qualquer lugar do Brasil que ela tiver, você manda para ela. Deixa ela comprar. Aí ela me perguntou assim, mas R$1 um produto de 5, eu vou ter prejuízo. Eu falei com ela assim, experimenta fazer o seguinte, pega essas peças de R$5, oferece por R$1, entrega essa peça ou via correio, motoboy, o veículo que for na casa daquele cliente, deixa esse cliente ter uma experiência de sucesso com você. Se esse cliente for capaz de comprar uma peça de R$1 e viver uma experiência de sucesso contigo, esse cliente, ele qualificou o seu lead. Agora você tem condições de conversar com ele num nível diferenciado, porque ele já comprou um produto não pelo preço, pelo valor. Total. E quando você compra um produto pelo valor, aquele cliente ele entende que você agregou algo para ele. Moral da história, essa mesma cliente que vendeu cerca de 30, 40 peças por R$1, ela teve todos aqueles clientes retornando e comprando não só as peças de média de 25 a 50, mas comprando suas peças mais caras. Por quê? Porque eram clientes que precisavam ter uma experiência de sucesso para que verdadeiramente monetizassem seu negócio. E isso que você está falando, exatamente indicadores. Isso aí que o Fernando está falando, para quem tem o olho, entende que tem indicadores no meio do que ele está falando. Eu vou ter prejuízo. Isso vai estar dentro dos seus indicadores, amigos. Isso é uma estratégia de negócio. Isso vai estar no RPM, resultado, processo e métrica. Você tem que assistir esse treinamento. Esse treinamento pode salvar o seu negócio literalmente. Se você tiver com a má gestão, olha aqui quem vai te ajudar. Se você tiver com problema em vendas, eu vou te ajudar. Deixa eu te dizer uma coisa. Essa estratégia que o Fernando está falando, eu me lembro de uma história lá dos Estados Unidos, da palheta de guitarra. Não sei se tu conhece, Fernando. Teve uma americana conhecida, muito, muito disseminada. Tinha um americano que tinha uma loja física de guitarra e ele vendia guitarras. Tinha uma loja de guitarra e vendia guitarras. E aí, lá nos Estados Unidos, tem algo similar ao Mercado Livre. E o que foi que ele fez, né? Ele entendendo de estratégia de negócio, entendendo do poder de um buyer, entendendo do poder de um público qualificado, eu vou já dar uma estrutura para você de público, como você qualificar o seu público, que se você tem problema com o cliente que pede desconto, isso aqui vai resolver os seus problemas. Então fica ligado assistindo esse vídeo. Então voltando para a história. E aí, ele entendendo do modelo de negócio, né? Entendendo do poder de um buyer, como você falou, ele falou assim, ó, uma palheta mais ou menos 50 centavos de dólares, 30 centavos de dólares. Ele vendeu 100 palhetas por $20. Acho que foi algo assim. Ele estava tendo um prejuízo considerável nessa venda, porque 100 palhetas por $20. E aí o que foi que aconteceu? Mais de 90 mil pessoas compraram as palhetas. Só que não era qualquer pessoa, né, Fernando? Era alguém que tinha guitarra. Porque quem é que vai comprar uma palheta sem ter guitarra? Só se for alguém que vai revender as palhetas. Claro, poderia ter alguém assim, mas ainda assim estaria no meio de pessoas com guitarras. Então, essa pessoa que compraria uma palheta para revender, poderia revender uma guitarra dele mesmo depois.
O que aconteceu? Ele ficou com uma lista de mais de 90 mil pessoas que têm guitarra ou que têm familiaridade com guitarra. E aí ele fez uma oferta, que a gente chama de upsell, uma oferta de ticket maior. E aí ele disse assim, olha, eu tenho uma guitarra para colecionador, uma guitarra especial, se fizer sentido para você. E aí ele ofereceu. Resultado, uma taxa de conversão gigante. Por quê? Porque ele tinha um público qualificado, ele tinha pessoas que tinham familiaridade com guitarra, e desse público só não ia comprar o produto dele quem não tivesse o poder aquisitivo para comprar, que é o que a gente vai falar agora, do Bandit. A maneira de você qualificar o seu cliente é a estrutura do Bandit. O que é o Bandit? O Bandit é o budget, que é orçamento, authority, de autoridade, necessity, de necessidade, e time, de urgência. Para que serve isso? Anota isso. Orçamento, autoridade, necessidade e urgência. Todo cliente que vai comprar o seu produto, vamos dizer, Fernando, que você venda uma Ferrari. Você seja um vendedor de Ferrari. E aí você chega para mim, hoje, veja bem, hoje, e aí você começa a conversar comigo para me vender uma Ferrari. Eu quero muito comprar uma Ferrari. Meu sonho é comprar uma Ferrari. Mas a questão é, será que eu vou comprar hoje, a Ferrari de você? Não, eu não vou, porque eu não tenho orçamento, Fernando. Mas eu gostaria muito de comprar a Ferrari. Então vamos dizer que você tenha mais 100 pessoas no meu perfil que amam Ferrari, que amam carros de corrida, carros esportivos, mas que não têm o orçamento. O quanto de energia, de tempo, de desperdício às vezes em anúncio, em marketing, para o público errado, para o público não qualificado no orçamento você está fazendo. Ou seja, qual é o posicionamento seu para com o cliente na hora que você está oferecendo o seu produto ou serviço? Como é que você se posiciona como marca? Então veja bem, não adianta você oferecer o seu produto para a pessoa que não está qualificada no budget. No caso, no budget, no orçamento. Se essa pessoa não tem orçamento, ela não vai comprar. Por mais que ela queira comprar, ela não vai comprar, porque ela não tem o dinheiro. Você tem que mostrar o seu produto para quem tem condições de pagar a sua solução. E a outra coisa é a autoridade, né, Fernando? Se você não tem autoridade de decisão, de decidir a compra, não adianta. Vamos dizer que você esteja falando comigo e quem vai decidir é outra pessoa. Então você perde o seu tempo ali, você não consegue otimizar o seu tempo, você muitas vezes, enfim, a equipe, né, deslocada, enfim, perda de tempo num negócio sempre é perda de dinheiro, né, Fernando? Não sei se você concorda comigo. Perda de tempo, se você está fazendo a atividade errada, se você está desperdiçando tempo, muitas vezes você acaba perdendo também dinheiro. E a questão da necessidade, que é a sua solução, ela atende aquele público, a sua solução atende aquele público, ele tem a necessidade da sua solução? Se sim, ok. E aí a urgência. E a urgência você pode criar, né, através da escassez, através de uma oferta, através de um time, né, de compra que você pode estruturar. Então o Bandit ele vai te ajudar a qualificar a tua lead, o teu cliente ideal. Fernando, vamos partindo aqui para o final. Tem a última pergunta aqui para você. Tá preparado? Se prepara aí, se ajeita aí. Não consigo ter um balanço positivo na minha empresa. O que eu estou fazendo de errado? Normalmente quem usa essas palavras na vida empresarial também as usa na vida pessoal. Caraca. O que nós estamos chamando de balanço financeiro é uma relação periódica entre entradas e saídas. É praticamente impossível você ter um balanço financeiro antes de ter uma selfie financeira. Assim como nós... Explica melhor. Assim como nós podemos sair, ir numa praia, num shopping, sentar numa mesa com os amigos, pegar o celular, apontar para o nosso rosto e bater uma linda foto, você tem a opção de fazer essa foto primeiro da sua vida financeira, pessoal e profissional. O que eu estou querendo dizer? Quando uma mãe ela sai para ir no supermercado e antes dela ir no supermercado, ela não determina qual é
o propósito de estar no supermercado, quanto ela gastará com cada produto, o que ela precisa voltar carregando desse supermercado, ela fica vulnerável a todas as promoções, a todas as variações de preço, e ela pode comprar o que não precisava e depois se arrepender. Por quê? Porque ela saiu sem um planejamento. Ela saiu sem saber qual era o alvo que ela ia encontrar. Um exemplo tão simples disso é a própria utilização desses transportes de aplicativo, como Uber, táxi, entre outros. Para você poder chamar um Uber, o aplicativo ele vai te perguntar onde você está e você vai ter que dizer para onde você vai. E só depois ele calcula a rota. Quando nós estamos falando da self financeira, nós estamos falando da mesma coisa. Antes de nós falarmos do balanço financeiro, que é o andamento das finanças ao longo do tempo, eu preciso saber onde eu estou. E esse onde eu estou, ele precisa vir com verdadeiros gatilhos. Quais gatilhos? Se eu estivesse falando com uma pessoa física, eu diria para ela o seguinte: de 100% da sua renda, pega 10% para o longo prazo, investe. 10% por curto prazo, investe. 65% para o seu custo de vida. 10% você vai trabalhar com gratidão e 5% você vai se pagar. Eu distribuiria a vida financeira pessoal de uma pessoa assim. Numa empresa, o que eu faria? Eu bateria uma foto da empresa. Quais são as entradas? Quais são as saídas? Quais são os impostos? Quais são os custos fixos obrigatórios? Quais são os custos fixos não obrigatórios? Quais são os custos variáveis obrigatórios? Quais são os custos variáveis não obrigatórios? Eu bateria essa foto primeiro. Por que eu bateria essa foto? Para chegar na seguinte constatação: meus custos fixos obrigatórios são maiores do que os meus custos variáveis não obrigatórios? Se eu estiver gastando com aquilo que não mantém meu negócio, com aquilo que não agrega valor para o meu negócio, mais do que com aquilo que me faz ter um negócio, eu estou com uma gestão financeira invertida. Então, o primeiro passo é bater uma selfie. É você entender tudo que entrou, todos os impostos, todos os custos, todos os resultados operacionais que você tem antes de falar do balanço. Para quê? Para que você enxergue a saúde da sua empresa. Como é que você enxerga a saúde da sua empresa? Um dos indicadores para se enxergar a saúde da sua empresa, nas grandes empresas nós temos uma área para isso, que é a controladoria. Mas numa empresa de pequeno e médio porte, você precisa ter um DRE, um demonstrativo de resultados e eventos, para você bater pelo menos a foto do mês. Depois que você bater a foto do mês, que você tem clareza do que é custo fixo obrigatório, fixo não obrigatório, variável não obrigatório, você tem essa distribuição como se fossem pequenos potinhos, é como se você tivesse pegado, igual a gente fazia na casa dos pais da gente tinha lá o cofrinho. Então, só que aqui eu tenho um potinho para cada coisa. Esses potinhos, quando você bate a fotografia, eles vão te dar uma clareza. Essa clareza vai te permitir tomar uma decisão. Por exemplo, agora eu vou falar do balanço. Imagina que sua empresa faturou esse mês R$10.000, gastou 8 mil. 10 menos 8, sobram 2. Como é que você começa o mês que vem? Você tem 2 mil de positivo no caixa. Se você faturar os mesmos 10, você tem então uma somatização de 12 mil. Menos os custos, vai ter um saldo. E você vai distribuir isso ao longo do tempo. Quando você pensa dessa forma, você sabe o que você consegue fazer? Em 6 meses você cria a previsibilidade da sua empresa. Em 6 meses você pode criar a previsibilidade da sua vida pessoal. Ou seja, quando você faz a selfie financeira, nessa selfie financeira você distribui isso por potes, sabendo o que é obrigatório e o que é variável, e você avança para o balanço financeiro, você tem agora um raio-x da sua empresa. Você já sabe, assim como o corpo humano quando passa por um raio-x te dá o diagnóstico se tem um osso quebrado ou não, quando você faz isso com a empresa, você sabe o que agrega valor e o que não agrega. Onde é que você está ganhando dinheiro, onde é que você não está. Você vai saber se você recebe mais dinheiro à vista ou a prazo, se você está pagando mais juros da maquineta ou não, se você está gastando mais com aquilo que o cliente mais compra ou não. Inclusive, você vai ter uma clareza de quais são os produtos que mais têm saída. Se a gente for pegar aqui a teoria de Vilfredo Pareto, economista italiano do século XIX, ele dizia que 80% dos resultados de venda vem de 20% dos produtos. Será que você, empresário, está colocando os produtos que mais saem? Será que você está se permitindo ter o estoque daquilo que põe dinheiro no seu bolso? Aí quando você faz isso, a selfie financeira, você distribui isso em potinhos e faz o balanço, você passa a ter clareza do seu negócio. E por que clareza nesse aspecto é tão importante? Porque você só sabe que caminho seguir se você tiver clareza.
Então o primeiro passo vai te dar clareza, o segundo passo vai te dar caminho, o terceiro passo vai te dar constância. Então imagina, clareza, caminho e constância. Clareza, caminho e constância para quê? Para que você comece agora a melhorar seu negócio. Melhorar baseado em quê? Baseado em mensurações, em medições, em análises que vão te permitir gerenciar seu negócio e tornar seu negócio rentável. Sensacional. E saber que tudo isso vai estar no RPM, eu fiquei com vontade até de participar como aluno aqui para ficar ouvindo o Fernando falar. Eu acho muito massa, gestão, indicadores, então ele falou de custo fixo, né? Então quando você no marketing tem vários indicadores, né? Tem o CAC, né? Custo de aquisição de cliente, tem o ROAS, investimento, retorno sobre investimento em anúncio, tem o CPC, o custo por clique, né? Quando você está fazendo um anúncio na internet. Então tem vários dados que você tem que controlar quando você está direcionando o dinheiro. E se você não tem esses indicadores, se você não tem esses dados, você está sujeito a estar fazendo, eu não sei se você vai conhecer essa expressão que eu vou falar, eu não sei de onde do Brasil você está assistindo esse vídeo, fazendo um bambolê. Um bambolê é jogar para cima. Você está jogando seu dinheiro para cima e está rezando que ele caia, que ele se multiplique na hora que você joga. Não é assim que funciona. Você tem que ter o controle. Negócio não é intuitivo. Isso aqui não é bola de cristal. Você é empresário, às vezes... a gente tem uma tendência assim, né, de baixar um santo, né? Não, eu acho que eu vou fazer assim e vai dar certo. Isso que você está falando é tão sério que se você me mostrar um empresário ou um vendedor que estuda a sua empresa e estuda vendas como um médico estuda para medicina, você vai conhecer um milionário. Exatamente, porque você, no negócio, você precisa de indicadores, de números, de processos, você precisa desses dados, você não tem como saber disso aí de cabeça, você não é um filme aqui de como é, aqueles filmes que tem espaçonave, tem essas coisas... Futuristas? Futurista, sei lá, que tá coisa assim muito moderna, você tá vendo tudo na sua cabeça. Não é assim, cara, você precisa de relatórios, você precisa do DRS, você precisa dessas ferramentas para você estruturar, medir, mensurar, aplicar e ter uma decisão assertiva com base em números, em relatórios, não com base no que você acha ou no que você gostaria. As coisas não são como nós gostaríamos, as coisas são como elas são. E se você aprende a lidar com essa realidade, eu acredito que as coisas começam a melhorar. Por quê? Pelo simples fato que você está lidando com algo tangível, com algo prático, com algo pragmático. Isso muda teu jogo. Muda tudo, porque se nós pensarmos nas empresas que fecharam durante a pandemia, e você procurar alguns empresários e perguntar para eles assim, quando começou a pandemia, qual era o seu fluxo de caixa? Qual era a sua projeção financeira para 12 meses? Praticamente 9 em cada 10 daqueles que não conseguiram manter seus negócios, na verdade, quando eles chegaram na pandemia, eles tinham apenas o saldo financeiro do mês. Eles não tinham reserva financeira, eles não tinham programação financeira. E muitos não sobreviveram à pandemia porque antes mesmo da pandemia eles já vinham passando por problemas muito graves. E isso aconteceu com empresas, mas também aconteceu com pessoas físicas. Eu costumo dizer que uma empresa ela vai falir depois que as emoções faliram. Então a pessoa muitas vezes ela já estava praticamente falida financeiramente, mas ela não tinha consciência daquilo e a pandemia ela veio para poder confirmar que ela fazia uma má administração. Existem questões óbvias que envolvem aí os impostos, que envolvem o mercado, que envolvem tudo que a pandemia causou. Não estou negligenciando isso. Agora, é muito importante que os empresários eles consigam compreender que a missão da empresa é muito maior do que, às vezes, o produto que ela vende. Uma pergunta que todo empresário ele nunca deve se esquecer e sempre fazer é: por que minha empresa deve continuar existindo? Por que eu devo preparar minha empresa para os próximos 100 anos? E não apenas para o dia de hoje. Quem se prepara para agora, ele está fadando o seu projeto de vida a quebrar no amanhã. Total. E como você pode estruturar um processo de vendas efetivo, vender mais, treinar sua equipe, criar processos eficientes no seu negócio. Precisa de processo para você otimizar o seu tempo, a energia, para que não fique uma coisa... como é que eu posso dizer, um desperdício. Todo dia você tem que pensar, todo dia você tem que... Não, você já tem um plano para executar, você sabe para onde está indo, você mede o que você está fazendo. Dessa forma, você vai ser muito mais assertivo no que você está fazendo.
Esse foi o nosso podcast, o Sucesso Está na Mente. Olha, eu espero, vai ter um botão e um link, sei lá, qualquer coisa para você clicar, para você se cadastrar e fazer parte aí do nosso treinamento, resultado, processo e métrica. Eu e o Fernando vamos dar um treinamento de 12 horas sobre tudo isso que a gente falou aqui, muito mais. A gente falou só de algumas dores, mas vai ter muito mais coisa aí. Mas antes do treinamento, se você tiver dúvidas a respeito da nossa qualificação, eu quero que você assista a nossa Semana do Empresário. Vai ter vários experts, vários especialistas trazendo soluções para os seus negócios. Seus negócios que eu falo porque são negócios distintos, de mercados diferentes. Então eu te vejo também na Semana do Empresário. Queria agradecer, Fernando, a você, sua presença, ao nosso FB Ideias, nosso patrocinador, o podcast aqui no FB Ideias está cedendo espaço para a gente. Agradecer o nosso grande parceiro e a você, Fernando, por estar aqui contribuindo aí com a sua água, com o seu conhecimento para todos nós que somos empresários e empreendedores. Eu agradeço a oportunidade de poder estar aqui contigo, porque para mim é sempre um motivo de honra e de gratidão. Agradeço a todos que estão aqui conosco, ao FB Ideias por essa iniciativa tão maravilhosa que permite que nós compartilhemos aí um pouco do que a vida vem ensinando para nós e quem sabe isso possa transformar a vida de tantas outras. Obrigado a todos e espero que tenham curtido bastante. Deixa seu curtir, compartilha e vamos publicar essa corrente do bem aqui que ajudará a transformar a vida de tantas empresas. Valeu!